Boa noite, boa noite. Nossa aula do componente Planejamento Educacional e Avaliação Institucional na Educação Profissional e Tecnológica, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica. Hoje, 1º de dezembro de 2025, iniciamos o mês de dezembro. Obrigada a todos que estão participando, todos e todas. Boa noite. Chegamos então no mês de dezembro. Iniciamos hoje o nosso módulo 3. Nosso último módulo, finalzinho da disciplina. Já vou apresentar para vocês o nosso ambiente virtual do módulo 3, tá? Estou esperando alguns cursistas, tá, entrarem, estou dando alguns minutinhos, mas já eu inicio mostrando o nosso módulo 3, né? Nosso ambiente virtual do módulo 3, o material de leitura principal, explicando sobre as atividades do módulo 3, tá bom? E hoje a gente tem um momento de interação, tá? Sobre o conteúdo do módulo, tá? Do módulo 3, uma dinâmica interativa. Espero que vocês participem, tá? Já. O Igor, a Joicinara, José Antônio, Rebeca, boa noite. A Auriane, boa noite. Dá 5 minutinhos para os cursistas, tá? Entrarem. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a internet por aí? Tá bem? Instável ou estável? Quem está aqui e participou da última aula na quinta-feira? Boa noite. Eu lembro, Vanderleia. Que bom que veio hoje. Kaila também, que bom que veio hoje. Igor. Bem. Falta mais um minutinho aí para a gente dar os 5 minutinhos de tolerância. E já vou iniciar a explicação do módulo 3, nosso último módulo do componente curricular, planejamento educacional e avaliação institucional na educação profissional e tecnológica. Estou aqui realizando as atividades do módulo 2. Já está no finalzinho? Então, no módulo 2, as atividades... que bom. As atividades do módulo 2 são 3 atividades, tá? Elas encerram hoje. Então, quem não realizou, tá? Façam, por favor. São 3 tipos de questionário. Um, arraste e solte. Outro é de associação e o terceiro de múltipla escolha. Então, quem ainda não realizou, por favor, depois da nossa aula, já fica conectado para realizar as 3 atividades, tá? Hoje encerram as atividades
do módulo 2. Hoje é o último dia para a realização das atividades do módulo 2. São 3 atividades: arraste e solte, associação e questionário de múltipla escolha. Tá bom? Então, eu vou mostrar agora o nosso módulo 3, tá? Mostrar agora o nosso módulo 3. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar o nosso módulo 3. Mas fica o aviso. Hoje, né, é o último dia. Ah, tá fazendo o módulo 3. Hoje é o último dia das atividades do módulo 2, tá? As 3 atividades do módulo 2 encerram hoje, tá? Arraste, solte, associação e questionário de múltipla escolha. Então, vou mostrar agora para vocês o nosso ambiente virtual do módulo 3. Qualquer dúvida, você já coloca aí no chat, tá bom? Compartilhar a tela aqui, o ambiente virtual. Aqui no nosso módulo 3. Então, olá! Nosso, título do módulo 3, a gente trabalha a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, tá? Então, a gente tem aí o papel de discutir a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica no contexto educacional, tá? E, claro, reconhecer que a democratização da gestão e dos processos formativos constitui condição indispensável para a construção de instituições verdadeiramente públicas e emancipatórias. Então, neste módulo 3, vamos abordar sobre a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e entender que as instituições de ensino são espaços e territórios de convivência, diálogo e deliberação coletiva, onde estudantes, professores, técnicos, gestores e comunidade compartilham responsabilidades e decisões. Você já fez parte de alguma deliberação coletiva na sua instituição de ensino? Vamos começar com essa pergunta de hoje? Coloca aí no chat para mim. Você já fez parte de alguma deliberação coletiva na sua instituição de ensino? Se sim, qual? Estou aqui acompanhando o chat. Não. Olha aí, José Antônio, sim, conselho escolar. Muito bem. Obrigado pela participação, José Antônio. Vou continuar. Então, as nossas aulas síncronas, deste módulo, do módulo 3, hoje a gente tem aula na quinta-feira, Tira dúvidas, tá? Às 19h30. O material de leitura, já eu apresento para vocês, é da página 10 à página 18, aí finalizando o nosso material de leitura. A gente tem 2 videoaulas, assim, importantíssimos, que eu converso com vocês sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que é o vídeo número 6, e o vídeo número 7 sobre o PDI do IFRR. Vocês já tiveram esse conhecimento? Já olharam o PDI do IFRR na nossa instituição de ensino? Já fica a proposta aí para vocês, tá? Coloca aí, PDI do IFRR, tá publicizado, divulgado, e aí vocês podem acessar e olhar. Depois que vocês assistirem o vídeo, porque eu já mostro um pouquinho no vídeo, aí fica mais fácil vocês entenderem. Então, a gente tem 2 atividades, tá bom? 2 atividades avaliativas neste módulo, no módulo 3. Presta bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, aí vocês podem colocar no chat, tá? Oi, Frederico, boa noite, que bom que veio. Estou apresentando o módulo
3, nosso último módulo, tá? Então, vou apresentar agora as duas atividades, tá? Do módulo 3, as duas atividades avaliativas. Então, a gente tem aqui o videoaula, as videoaulas que eu falei para vocês, né? Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, vídeo número 6. E o vídeo número 7, o PDI do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, tá? Do IFRE. Quais são as duas atividades? Olha aí, importante, tá? Que a primeira atividade do módulo 3 é uma tarefa, tá? Vocês vão ter até a próxima segunda para a realização dessa tarefa, tá? Então, o vencimento é o dia 8 de dezembro, tá bom? Olá, pessoal! Nesta tarefa, vamos discutir sobre o processo de planejamento educacional na educação profissional e tecnológica. Este planejamento deve ser participativo e democrático, envolvendo a atuação conjunta de todos os atores educacionais da instituição de ensino. Então, vocês vão responder, tá? Quais são os principais atores educacionais envolvidos no processo de planejamento educacional no âmbito da educação profissional e tecnológica? E quais são os espaços de discussão coletiva que garantem a participação efetiva desses sujeitos nas decisões institucionais? Então, como é que vai acontecer? Vocês vão ler, estudar o material de leitura principal, né? A partir da página 10, que eu já mostro para vocês sobre o material de leitura principal, e vocês vão responder essa tarefa. Quais são os principais atores educacionais envolvidos no processo de planejamento educacional no âmbito da educação profissional e tecnológica? E quais os espaços de discussão coletiva que garantem a participação efetiva desses sujeitos nas decisões institucionais? Então, qual vai ser o critério aí de pontuação? Essa atividade, ela vale 20 pontos. Tá? E quais são os critérios? Descrição de pelo menos 4 atores educacionais e descrição de pelo menos 3 espaços de discussão, tá? Então, você abre ali um documento, coloca os atores educacionais, descreve quais são os atores educacionais e descreve quais são os espaços de discussão. Alguma dúvida sobre essa tarefa? Ai, que bom que gostou do material. Dúvidas sobre a tarefa? Lembrando que o módulo 3 é justamente sobre isso, sobre os atores educacionais e os espaços de discussão. Ok. Vou continuar. Tudo bem, essa tarefa, né? E aí vocês têm até o dia 8 para enviar, claro, não vão deixar para o último dia, né? A gente sabe aí que a internet ela fica instável em alguns momentos, então não deixe para o último dia, não deixe para o dia 8. Quem puder fazer com antecedência, melhor, claro. E aí a gente tem a segunda atividade avaliativa, né, que é o questionário de múltipla escolha, que vocês já conhecem, né? 2 tentativas, fica a maior nota e vale 10 pontos. O feedback é automático. Então, no módulo 3, a gente tem 2 atividades. Uma tarefa, que vocês vão descrever os atores educacionais e os espaços de discussão. E a segunda atividade avaliativa é o questionário de múltipla escolha, tá bom? Sobre o conteúdo do módulo 3. Tudo bem até aí? Ok? Então, vou mostrar para vocês, vou parar esse compartilhamento, vou mostrar para vocês o nosso material de leitura principal, tá bom?
do módulo 3. Então, vocês estão vendo agora? Todo mundo vendo? Sim. Então, o módulo 3, nós vamos falar, né, sobre a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Ok? E aí a gente tem aí cultura de participação sistêmica, a gente fala sobre a CPA, o texto fala sobre a CPA, desculpa, tá? Que é a Comissão Própria de Avaliação. Tá vendo? Página 10 a página 18, conforme, né, tá informando lá no ambiente virtual de vocês. Qual é o papel da escola diante da violência? Né? Leiam com cuidado, tá? Se tiver dúvidas, releiam. Quinta-feira eu estarei aqui com vocês. Traz aí a discussão sobre o exercício da democracia e da cidadania. Participação na gestão como um direito e uma conquista, tá? Sobre os conselhos escolares, instituição de espaços democráticos de participação, tá? Diálogo aberto, educação, direito e dever. Institucionalização da participação é um dever pedagógico, tá? E tem PPI, plano de curso, projeto pedagógico de curso, estatutos, regimentos, o direito à participação, tá bom? Avaliação institucional participativa, ok? Leiam o material, tá? Vejam as referências, vejam o material complementar de vocês, os vídeos, tá? Quanto mais conhecimento, melhor. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Ai, que bom. Então, agora eu vou fazer... Oi, tudo bem, Claudianice? Boa noite. Que bom que você veio participar da nossa aula. Preparei uma dinâmica, tá bom? Uma dinâmica de interação. E aí a gente vai fazer essa dinâmica e eu preciso da colaboração de vocês, da participação, tudo bem? É uma roleta e eu vou apresentar aqui para vocês. Quem estava na aula de quinta, né, da última quinta, já sabe como funciona. Quem não estava, chegou a hora de aprender. Vamos lá. Vocês vão ver aí, né, nossa aula síncrona do dia 1º de dezembro. E aqui nessa roleta, vou colocar aqui, nessa roleta a gente tem algumas perguntas, tá? E eu vou precisar da colaboração de vocês para a gente pontuar, tá? Com a resposta certa. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Um minuto. Pronto. Oi, Marilene. Isso.
Isso. Essa roleta, né? Eu acho que vocês gostaram da aula passada, só que agora o conteúdo não é do módulo 2, é do módulo 3, tá? E a gente vai dialogar sobre esse conteúdo do módulo 3. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu acessar aqui. Vou lá, espero que vocês gostem. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual será? E a avaliação institucional participativa deve ser A, um processo formativo e coletivo que permite repensar e renovar as práticas institucionais. Ou B, um cumprimento burocrático para atender regulamentos. Qual resposta que você acha que é a correta? A ou B? A ou B? A ou B? Coloca aí no chat. A ou B? A ou B? Pam, pam, pam. Vocês vejam que tem um tempinho aí. Pam, 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 pam. A ou B? Estou vendo aqui que o pessoal está dizendo que é A. Vamos ver se a gente acertou? Posso colocar A? Certeza da resposta? A ou B? A ou B? A ou B? Pontuamos. Muito bem. Ó, aí ela elimina essa pergunta, né? E a gente vai para a próxima. Qual será? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá melhor para você. A LDB, a Lei 9.394 de 1996, prevê nos artigos 14 e 15. O que ela prevê? A garantia da participação da comunidade e a autonomia pedagógica administrativa, ou a letra B, a centralização das decisões no diretor escolar. Qual? A garantia da participação da comunidade e autonomia pedagógica e administrativa, ou B, a centralização das decisões no diretor escolar. A ou B? A ou B? A ou B? Eita, que vocês tão rápido já colocaram aí no chat. Já vou marcar aqui para a gente pontuar. E pontuamos. Já eliminou. Deixa eu ver se está aparecendo certinho. Está, né? Agora ficou mais. E a próxima questão. Vamos lá. Segundo Pedro Demo, né? Lá citado no texto, a participação passa por 2 momentos essenciais. Quais são? Controle dos estudantes e disciplina rígida, ou a letra B, autocrítica e diálogo aberto com os interessados. A ou B? A letra A, controle dos estudantes e disciplina rígida, ou a letra B, autocrítica e diálogo aberto com os interessados. A ou B? B. Eita, vocês já estão colocando aí. Gostei de ver. Muito bem. Vamos lá, vamos ver. Pontuamos. Eliminou a questão. Vamos lá. E a pergunta é: a participação estudantil por meio de grêmios e diretórios contribui para A, desenvolver autonomia e formar sujeitos para a democracia. B, reforçar práticas de disciplina rígida. A, desenvolver autonomia e formar sujeitos para a democracia. Ou B, reforçar práticas de disciplina rígida. A ou B? Oi, Dalva, boa noite. Que bom que vocês estão participando. Obrigada. Oi, Jaine, com quem eu não falei ainda. Qual o nome do aplicativo ou programa que a senhora está usando, professora?
Vou já mostrar para vocês. É World Wow. Acho que é World Wow. Cadê? Isso, worldwow.net. Aí vocês coloquem, podem digitar. Oi, Tatiana, que bom que deu para vir. Vocês podem digitar, né? World Wow, né? Vou colocar aqui. worldwow.net. E aí, quando vocês forem acessar, além dessa roleta, né, dessa roleta, tem outras dinâmicas, por exemplo, abra caixa, né, outras brincadeiras, né, dinâmicas que vocês podem fazer, tá? E vai estar em inglês e vocês podem clicar no botão assim direito, no canto superior, e aí vocês podem colocar para traduzir, tá bom? Aqui, coloquei aqui no chat o nome, vou colocar aqui de novo. Vai estar em inglês e vocês podem colocar para traduzir para português. E aí tem várias dinâmicas, tá? Que vocês podem criar. Uma delas é essa roleta, mas tem o abra-caixa, tem de questionário, tá bom? Utilizem no trabalho, na vida profissional de vocês. Está chegando aí o Natal, as confraternizações, podem também fazer brincadeiras. É gratuito isso? Sim, tá? Uma ótima ferramenta. Gratuito. Vamos então? A ou B, A, certo? Pontuamos. Eliminou e vamos girar. A criação, deixa eu abrir a pergunta aí. A criação de espaços de encontro nas instituições de ensino tem como finalidade principal: A. Aumentar o controle sobre comportamentos e atitudes. B. Promover participação, diálogo, discussão e tomada de decisões coletivas. A. Aumentar o controle sobre comportamentos e atitudes. B. Promover participação, diálogo, discussão e tomada de decisões coletivas. A ou B? Eita, B. Que bom, fico feliz. Olha só, quando vocês forem editar, vocês têm como colocar respostas, pode ser 2, pode ser 3, 4. Tem como colocar também perguntas sem respostas, tá? E aí, quando vocês entrarem e forem editar, vocês podem trabalhar, né, na dinâmica, editar como vocês acharem melhor. Então, letra B. Muito bem. Próxima pergunta. Vamos girar. Deixa eu abrir a questão para ficar melhor. A participação da comunidade na gestão das instituições de ensino tem como principal efeito: A. Reforçar a vigilância e o controle sobre os estudantes. B. Fortalecer uma postura sensível diante dos fenômenos sociais que impactam a convivência e a aprendizagem. A. Reforçar a vigilância e o controle sobre os estudantes. B. Fortalecer uma postura sensível diante dos fenômenos sociais que impactam a convivência e a aprendizagem. A ou B? Eita, B. Muito bem. Vamos lá pontuar. Um minuto. E vamos girar. Segundo Paulo Freire, ensinar exige principalmente A. Disciplina rígida e gestão vertical. B. Diálogo,
escuta e disponibilidade para o encontro com o educando. A. Disciplina rígida e gestão vertical. B. Diálogo, escuta e disponibilidade para o encontro com o educando. A ou B? B, 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 B. Muito bem. E pontuamos. Temos 3 ainda. Vamos lá. Qual? E a participação juvenil só é considerada genuína quando ocorre em A. Espaços democráticos que garantem expressão e diálogo. A. B. Ambientes de controle e vigilância que asseguram disciplina. Então, a participação juvenil só é considerada genuína quando ocorre em A. Espaços democráticos que garantem expressão e diálogo. Ou B. Ambientes de controle e vigilância que asseguram disciplina. Muito bem. E vocês podem também utilizar quem tem filhos ou quem está fazendo revisão, né? Até para os estudos agora de vocês. Meu filho teve a semana de provas, eu utilizei com ele também. Então, a gente fez uma revisão, viu que ele estava estudando, coloquei, né? As questões aí e editei, né? E aí a gente fez uma revisão bem bacana. Então é A. Pontuamos. Muito bem. 2 questões. Então a gente vai girar, ver qual que vai escolher e automaticamente a gente vai para a próxima questão depois. Vamos ver? A participação na gestão das instituições de ensino, conforme o texto, né, o capítulo 3, tá? Do material de leitura principal, é entendida como A. Eliminação do poder e decisões coletivas sem liderança, baseada em diálogo. B. Baseada em diálogo e autocrítica. A. Eliminação do poder e decisões coletivas sem liderança. B. Baseada em diálogo e autocrítica. A ou B? B. Vamos pontuar. Muito bem. E aí a gente já vai para a próxima questão, né? A última que falta. A instituição de ensino deve ser compreendida como espaço em que A. Os estudantes aprendem apenas conteúdos acadêmicos. B. Se aprende convivência, cidadania, democracia e respeito à diversidade. A. Os estudantes aprendem apenas conteúdos acadêmicos. B. Se aprende convivência, cidadania, democracia e respeito à diversidade. B. Muito bem, vamos pontuar e vamos ver aí a finalização do nosso jogo. Olha, jogo finalizado. Acertamos 10 questões de 10, tá? E fizemos no tempo de 15 minutos e 19 segundos, tá bom? E aí tem como mostrar respostas, tá? Olha só. Aí você vai dialogando. Oi, alguém quer falar? Olha só, aqui no lado, ó, eu estou falando, fazendo esse, né? Roleta aleatória, certo? Mas tem questionário, abra a caixa, encontra a combinação, cartas aleatórias, tá vendo aqui? worldwall.net, tá bom? Professora, essa última... Boa noite a todos. Essa última questão, ela reflete bem assim quando a criança vai a primeira vez à escola.
da importância, não que hoje não seja importância, mas a gente diz que sempre a base, a estrutura, é lá que tudo se inicia. Aí a criança chega toda empolgada em casa, né? Já dizendo o número do Corpo de Bombeiros, né? O número da Polícia Militar. E é muito interessante, a gente fica assim, toda envaidecida, quem é mãe, porque como é que há uma transformação? A criança antes, durante e após. Essa socialização, e é engraçado que eles não têm a malícia que nós temos, né? Por isso que diz que a base é tudo, porque você inicia lá, a criança ela não vê malícia, ela não sabe diferenciar o que é branco, o que é negro, o que é índio, para ela todos são iguais. E quando chegou nessa questão, eu falei, gente, como é importante, né? Uma coisa assim tão boba. Para a gente, assim, a gente já está estudando, já tem um conhecimento, mas para quem está fora, assim, como é importante. Às vezes a criança, eu tenho uma amiga que o filho dela é muito chorão, e eu falo para ela, mas quando ele começar a estudar, tu vai ver que o comportamento dele vai mudar, é porque ele é filho único, então talvez essa convivência, como é importante. E na fase adulta, então, nem se fala, né? Tanto que quando a gente conclui o ensino médio, que passa para a faculdade, ou então fica um tempo sem estudar, já estou sentindo falta da sala de aula, né? É só essa reflexão sobre a última questão. Obrigada, Wanderlei, pela colaboração. Essa daqui, né? A instituição de ensino deve ser compreendida como espaço em que se aprende convivência, cidadania, democracia e respeito à diversidade. Sim. Certo? Sim. Isso. Um dos aspectos que eu acho muito interessante é exatamente isso, a socialização, né, no ambiente acadêmico, educacional, escolar, né, onde a criança ali vivencia várias experiências, né, de aprendizado não somente do conteúdo em si, mas de aprendizado para a vida, né? E quem tem filho, eu reparo isso no meu filho, né? Quando ele às vezes ele chega em casa conversando muito, né? Querendo, às vezes, meio chateado, porque lá na escola ele não conseguiu ser escutado, digamos assim, pelos colegas. Eu percebo isso nele e a gente percebe outros aspectos, né? Então, a gente tem essa relação que a gente falou na quinta-feira sobre essa relação da educação familiar e a educação escolar, né? Mas lembrando que a gente tem na instituição de ensino, os pais, né, colaboram, não, participam, né? E a gente vai ver isso com os atores educacionais, toda a comunidade, né, participa aí na gestão democrática, tá? Nos espaços, aí tem os espaços de discussão, os atores educacionais. Nosso material de leitura do capítulo 3 é sobre isso. E a nossa tarefa, né, do módulo 3 é sobre isso também. Quais são os atores educacionais? Quais são os espaços de discussão? Tá? Vocês gostaram da dinâmica? Isso, é esse mesmo, Rebeca. Esse site. E aí, quem acessar vai estar em inglês, mas vocês podem, né? Hoje a tecnologia já permite. Vocês podem colocar, apertar no botão direito, onde tem os 3 pontos, traduzir, e aí colocar a opção em português, tá bom? E essas dinâmicas termina a gente aprendendo muito mais, prende mais atenção e a gente participa mais. Né? Eu vivenciei isso com meu filho, fiz a revisão com ele, ele gostou, porque fica naquela expectativa de qual pergunta vai cair, né? Eu deixei algumas assim para não sem resposta para ele discutir, ele falar mesmo, e a outra com opções. Isso sim.
Então, bati aqui na mesa. Então, vou só relembrar, tá? Vou mostrar novamente. Quem não chegou no comecinho, que eu apresentei o módulo 3, tá? Vou apresentar agora novamente, tá? Parar de compartilhar nosso joguinho. Quinta-feira, vamos fazer uma outra dinâmica quinta-feira na nossa última aula síncrona? Vamos? Espero todos vocês. Não faltem, não faltem. Isso mesmo, Rafaela. Vamos. Quinta-feira tem outra dinâmica. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês nosso módulo 3, só para falar das nossas atividades do módulo 3, tá? Então, a gente tem a tarefa, tá? São duas atividades do módulo 3. A tarefa e o questionário de múltipla escolha. A tarefa vale 20 pontos, tá bom? E a gente fala sobre os atores educacionais e os espaços de discussão. Então, qual é, tá, a tarefa do módulo 3? Responder a questão. Quais são os principais atores educacionais envolvidos no processo de planejamento educacional no âmbito da educação profissional e tecnológica, tá? E quais os espaços de discussão coletiva que garantem a participação efetiva desses sujeitos nas decisões institucionais? Então, quais são os critérios de pontuação para essa questão, tá? Para essa tarefa, que vale 20 pontos. 10 pontos, descrevendo pelo menos 4 atores educacionais e 10 pontos com a descrição de pelo menos 3 espaços de discussão. Tudo bem? Alguma dúvida? Que bom, que bom. Então, essa tarefa, até quando essa tarefa, né, está disponível? Até o dia 8, até a próxima segunda, dia 8 de dezembro. Importante não deixar para a última hora. A gente sabe que a internet é instável, né? Caso aí no decorrer vocês tenham alguma dúvida, quinta-feira eu estarei com vocês novamente, mas vocês podem também perguntar aos tutores. Ou quiser deixar, né, para tirar na nossa aula síncrona, eu estarei com vocês quinta-feira, às 19h30. Com uma dinâmica esclarecendo as dúvidas do módulo 3. Bora continuar? Aqui. Opa, pera. Aqui. E a outra tarefa, atividade, desculpa, é uma tarefa e são duas atividades, uma tarefa e um questionário de múltipla escolha. Esse questionário também encerra na próxima segunda, tá? Não deixe para a última hora. Vale 10 pontos, 2 tentativas, a maior nota, tá? E você recebe o feedback automático pelo sistema. E aí vocês podem olhar o nosso material de leitura principal, compartilhando aqui de novo com vocês. Deixa eu só achar. Pronto. A gente já estava olhando ele, né? Participação na gestão como direito e conquista. Fala sobre os atores educacionais. Fala sobre os espaços de discussão, né? Participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, né? Cultura de participação sistêmica, tá? E não deixem de assistir, tá? Os nossos vídeos do módulo 3, tá? Vídeo número 6, tá? Sobre o PDI. E o vídeo número 7 sobre especificamente o PDI do Instituto Federal de Roraima, do IFRR. Tá bom? Dúvidas? Alguém quer falar, colaborar? O questionário, peraí, deixa eu entrar lá. Que o questionário abre hoje, tá? Aqui, ó, às 23h59,
tá? E fecha na próxima segunda, tá bom? Porque hoje ainda tá, hoje é o último dia, tá? Das 3 atividades avaliativas do módulo 3. Então, terminando aqui nossa aula, já fica conectado. Quem ainda não realizou as atividades do módulo 2, por favor, façam, que hoje é o último dia, tá? Quais são as 3 atividades do módulo 2? Arraste e solte, questionário de arraste e solte. 2, questionário de associação. E o 3, a terceira atividade é o questionário de múltipla escolha. Então, quem ainda não realizou, terminando a aula de hoje, já, daqui a pouquinho, realizem as atividades, as 3 atividades do módulo 2. Hoje é o último dia, encerra o prazo, já, às 23h59. Tá bom? Ok. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Ah, professora, até lá, hoje é segunda, terça, quarta. Tem dúvidas? Envie uma mensagem para o tutor de vocês, tá bom? E o canal direto é o tutor. O fórum do módulo 1 ainda não foi corrigido. Ainda não, os tutores têm um tempinho para corrigir, tá? E aí, quando eles corrigirem, eles vão lançar a nota, tá? Mas eles têm um tempinho, tá? De nada. Então, até a próxima quinta. Nesse caminho, quem tiver dúvidas do conteúdo ou da ferramenta, pode entrar em contato com o tutor, tá bom?